Estado da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa. Bem, primeiramente eu queria cumprimentar meu amigo, vice-presidente da associação, Roberto. Em seu nome, cumprimentar todos os servidores, em especial as servidoras da associação. Cumprimento também minha amiga Ana Cláudia, estendo os cumprimentos ao seu esposo Alfredo e a todas as conselheiras dessa importante entidade do Conselho da Mulher Empreendedora. Minha querida amiga, delegada Rose, que conduz com muita competência esse importante Conselho da Mulher, que faz parte da nossa Secretaria da Justiça e da Cidadania. E, em seu nome, cumprimentar todas essas conselheiras, todas as servidoras, todos os servidores da nossa tão querida Secretaria da Justiça e da Cidadania. Cumprimento também a Edna, em seu nome, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, cumprimento o Vitor, ambos da Coordenação de Política de Defesa da Mulher e da Diversidade. Enfim, essa é uma data importante. É claro que todo dia é importante, principalmente quando a gente fala defesa dos direitos humanos e defesa da igualdade de gêneros. Quando eu entrei na Secretaria da Justiça e da Cidadania, eu passei a ter informações mais precisas sobre dados, sobre o que acontece na nossa sociedade. E dentre os dados, você percebe, ou você passa a descobrir, de que existe sim um preconceito, existe sim uma discriminação, existe sim do lado de cá um trabalho de política pública em defesa das minorias, em defesa da igualdade. Quando a gente fala defesa da igualdade, a gente quer apenas e tão somente que se cumpra a Carta Magna, que as pessoas tenham mesmos direitos. Nada mais do que isso. Parece que é um pedido simples e parece que deveria ser, em tese, atendido, mas muitas vezes nós percebemos que isso não acontece. As mulheres, em muitas empresas ainda, com o mesmo cargo, com o mesmo currículo, com o mesmo tempo de trabalho, têm um salário, em média, 1/3 menor do que um salário de um homem. A população negra e mulher representa 25% da classe laborativa do Brasil. Em tese, nós deveríamos ter 25% dessa população representando os altos cargos de comando nas empresas. E nós temos menos de 3%. Então, os dados estão aí para não deixar mentir e para que a gente continue realizando eventos como esse. E é claro que a gente fala de Outubro Rosa, e é claro que a gente fala do combate ao câncer da mama, e não sei se todos aqui sabem, mas 25% dos casos de câncer feminino são do câncer de mama. E 15% dos óbitos das mulheres de câncer estão relacionados ao câncer de mama. E qual é o grande combate ao câncer de mama? É o diagnóstico precoce. Então, eventos como esse são muito importantes para que a gente alerte a população, principalmente a população feminina, mas também a população masculina, que tem familiares, mulheres que têm esposas, que têm filhos, que têm amigas, e que precisam sim fazer o autodiagnóstico, precisam sim procurar médicos, principalmente quando passamos de uma determinada idade, ou quando temos algum dos sintomas, e hoje nós teremos aqui profissionais, médicos, psicólogos, para tratar desse tema. Então, encerro aqui a minha fala, primeiro, defendendo o combate ao câncer de mama, agradecendo o Conselho da Condição Feminina, em nome da Rose, agradecendo a associação, em nome da Ana, por esse trabalho importante, e defendendo, sim, política pública de defesa da igualdade. Em dezembro, nós deixamos o governo. Teremos um novo ciclo, uma nova gestão. É positivo, oxigena, mas fizemos um trabalho muito bacana nessa gestão. Hoje nós temos 140 delegacias da mulher. Nós aumentamos significativamente a quantidade. Eu falo desse tema porque a primeira delegada da mulher está aqui na minha frente.
Isso representa 40% de todas as delegacias do Brasil. Apesar de termos, em São Paulo, uma população que representa 22% da população nacional. Nós criamos a Sala da Mulher, já temos 77 salas da mulher, que são locais aptos, prontos para receber o quê? Mulheres vítimas de violência doméstica. Está aqui a Durso, que sabe muito bem desse tema e trabalha também firme no combate à violência doméstica. Nós conseguimos criminalizar a violência doméstica psicológica. No estado de São Paulo, nós conseguimos, está aqui a Edna, que fez um papel importante, punir administrativamente qualquer tipo de discriminação à mulher. Era uma lei, Roberto, de 2003, que não estava em vigor. Não estava em vigor por quê? Porque faltava um decreto do governador regulamentando. Você vê, não se deu uma importância devida a um tema tão importante como esse. Nós fizemos. Então, há pouco mais de 2 meses, qualquer pessoa física ou jurídica que praticar qualquer tipo de discriminação é punido no estado de São Paulo também administrativamente. Nós criamos a Delegacia da Mulher online. Nós fizemos a cartilha de combate à violência doméstica. Nós aderimos à campanha Sinal Vermelho, uma importante campanha de combate a qualquer tipo de situação de mulher que se encontre em perigo, que faça o sinal, o X, ou o sinal vermelho na mão. Enfim, são medidas atrás de medidas. SOS Mulher, estou recebendo a cola aqui da minha coordenadora de política de defesa da mulher. Obrigado, Edna. Enfim, é muito prazeroso para mim estar aqui e estar aqui defendendo uma pauta tão importante como essa. Continuaremos firmes, defendendo que todos, que todas e que todes tenham os mesmos direitos. Obrigado e sucesso, viu, Rose? No dia de hoje. Nós registramos e agradecemos a presença da vereadora Edir Salles. Muito obrigado. Nós vamos agora agradecer também a presença das autoridades que prestigiaram a abertura deste evento em alusão ao Outubro Rosa. Tem aí uma agenda a ser cumprida e nós vamos convidar a presidente do Conselho da Condição Feminina, Rosmari Correia, delegada Rose, para assumir a coordenação dos trabalhos que a gente chama de trabalhos técnicos. Então, um agradecimento, vamos descompor esse palco para a continuidade dos trabalhos com as palestras, sendo que a primeira palestra vai ser a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Alô? Eu vou pedir, nesse momento, antes de chamar... Eu vou chamar primeiro os nossos 2 palestrantes para que assumam aqui. Dr. Carlos Ruiz, cadê a nossa palestrante? Alô? Luciana, cadê você? Por favor. Gostaria que vocês pudessem assumir aqui. E queria pedir à nossa querida vereadora Edir Salles, que acabou chegando um pouco atrasada, mas não vai poder deixar de dar sua mensagem aqui para as nossas, né? Para as nossas mulheres, com certeza. Edir, por favor. Minha querida amiga delegada Rose, que é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. A delegada Rose foi deputada comigo, ou melhor, eu fui deputada com ela, que ela já estava lá na Assembleia Legislativa. Quando eu cheguei, eu sempre falo, né, Rose? Eu faço questão de falar. Em todos os eventos que a Rose está, faço questão de falar que aprendi muito com ela na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que gratidão é uma coisa que você não pode jamais deixar de sentir, né? E de falar principalmente. Quero cumprimentar a Ana Cláudia, que é a presidente do Conselho da Mulher Empreendedora em Cultura, que tenho a honra de fazer parte também. Sou sua afiliada no Conselho, e isso é uma honra muito grande e uma responsabilidade maior ainda, né? De poder caminhar dentro de tudo que o SEMEC faz. É um trabalho maravilhoso, mulheres maravilhosas aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Alguns homens também, prestigiando as mulheres. Adorei a palestra, né, que o secretário fez. Realmente é muito importante a gente ter essa
consciência que as mulheres ainda têm discriminação. Muita gente fala, o machismo acabou. Não, o machismo não acabou. O machismo continua, é uma coisa que nós é que temos que fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue realmente ter uma condição muito melhor das mulheres, né? E as mulheres avançando cada vez mais em todas as esferas, nós temos diretoras, presidentes de seções, de órgãos, secretárias, várias secretárias no município também nós temos. Eu trago aqui o abraço do nosso querido prefeito Ricardo Nunes, que não pôde vir aqui, mas ele sabe, ele adora a Ana Cláudia, o Alfredo Cotarte, o Ordini, que é o nosso vice-presidente aqui da Associação Comercial, né, o Ordini, ele sempre manda um abraço para vocês aqui. Mas é isso, gente, encerrando agora o Outubro Rosa, que seja esse Outubro Rosa todos os meses das nossas vidas, né? A gente tira esse mês para comemorar, para lembrar, para fazer mais campanha, não é, Iracema? Querida Iracema, maravilhosa amiga. A gente sempre aproveita muito esse mês, mas que esse mês seja uma constante durante todos os dias do ano todo, né? Que a gente tem que ficar atento mesmo. Vamos fazer agora uma campanha com o ônibus na nossa região também, de Vila Prudente, lá, da campanha ainda, a gente vai estendendo, né? Não fica só no mês de outubro. Durante todo o tempo que você puder fazer campanha, palestra, falar sobre esse assunto que é tão importante, que ele falou, e a gente sabe disso, 25% ou mais até das mulheres que têm câncer é o câncer de mama. E que, se pego no início, a gente sabe muito bem que a cura é muito maior, né? Então, eu estou aqui hoje para participar com vocês, para desejar assim que domingo seja um domingo maravilhoso para todas nós, né? Para todos nós, é uma responsabilidade muito grande, estaremos juntos aí, participando dessa nossa democracia. Quero cumprimentar os nossos convidados aqui, que estão aqui presentes para poder participar com a gente. E vou ficar até o final, viu, Rosi? Vou ficar até o final, porque eu sei que é muito importante, né? Nós conversamos de manhã isso, vou ficar até o final, eu sei que é muito importante. Um grande beijo para vocês, um beijo, Ana Cláudia, um beijo para todos vocês. Quando eu cumprimento a Ana Cláudia, eu cumprimento toda a diretoria do SEMEC, né? Cumprimento toda a diretoria do SEMEC, a Ivani Bosco, nossa senadora, e também sempre presente, de blusa cor-de-rosa, hoje em homenagem às mulheres. É isso mesmo. Um grande beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Bom, vamos começar, então, as nossas palestras, e nós vamos começar, em primeiro lugar, agradecendo pela disponibilidade dele. Assim que eu fiz o convite, ele imediatamente aceitou, está sempre com a gente. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Que é o doutor Carlos Ruiz. Então, eu vou ler aqui um currículo que ele me mandou, que não é nada comparado a tudo que ele faz, né? Deixa eu acertar o celular aqui. Dr. Carlos Alberto Ruiz, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, assistente doutor da Clínica Obstetrícia e Ginecologia do HC, mastologista do HC, FMUSP e ICESP, supervisor de residência médica em mastologia no HC e no ICESP, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional, São Paulo, foi de 2005 a 2007, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM, de 2011 a 2013, diretor do Departamento de Ações Sociais e Direitos da Mulher, da SBM, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e presidente de honra da UNACAM, União e Apoio ao Combate ao Câncer de Mama. E mais importante, nosso amigo querido. Por favor, doutor Carlos. Bom dia a todas. Muito fraco, pessoal. Bom dia a todas. Bom dia, bom dia. Primeiro eu queria agradecer as palavras da deputada Rose, a delegada Rose, que é minha amiga desde há muito tempo. Eu agradecendo a ela, agradeço a todos aqui presentes, a todas as autoridades. E é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, porque tudo na vida da gente começa com a educação. A informação qualificada faz toda a diferença, né? E hoje eu tenho a presença muito grata de uma das mulheres mais importantes da minha vida, que é minha filha, que daqui na primeira fileira, a Juliana, que é advogada, já trabalhou com as questões, tem questões interessantes.
Assim que, se vocês tiverem alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode interromper que a gente conversa sobre, né? A comissão estadual, as mulheres empreendedoras, a associação comercial, na figura de todos vocês, obrigado por estarem, que vocês fazem toda a diferença. Acho que agora foi, agora está melhor. Beleza, obrigado. Tem algum lugar? Aqui fica melhor? Acho que aqui fica melhor, né? Eu não vou poder me deslocar muito. Ok. Eu queria um verde e branco. Tá? Não, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Pessoal, no mundo, 2.300.000 novos casos por ano de câncer de mama. Risco padrão de câncer de mama nos Estados Unidos, 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Em nível brasileiro, 1 em cada 12 a 15. E cada vez mais a gente se aproxima da estatística americana. Ou seja, o câncer de mama está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Poderia passar para mim? Acho que aqui está o próximo, por favor. Obrigado. No Brasil, para esse ano, 66.000 novos casos de câncer de mama, com 18.000 mortes. Lembrando que homens também têm câncer de mama, né? Então, são 227 mortes de homens no Brasil por câncer de mama. A incidência de câncer de mama no homem é 1%. De cada 100 mulheres, um homem tem câncer de mama. Então, não é uma entidade tão rara assim. E está cada vez mais presente no nosso dia a dia, por favor. Próximo. O que a gente percebe ano a ano? A incidência aumentando cada vez mais. A gente percebe, comparando de 2012 a 2020, o incremento, né? E as pessoas me perguntam, Carlos, por que aumenta tanto, né, essa incidência? É o modo de vida das pessoas, né? É a alimentação, a falta de exercício, o sedentarismo, né? As gestações mais tardias, tudo isso interfere. Eu tomo como exemplo, sempre eu falo da minha avó. A minha avó chegou da Espanha em 1915, conheceu meu avô no navio, e chegou ao Brasil grávida. Não é para dar risada, pessoal. É minha família, pessoal. É minha família, pelo amor de Deus. É minha família. E o que acontece? Dos 15 aos 45 anos, ela engravidou 15 vezes. Meu avô e minha avó, parceiraços. Mas dos 15 aos 45, ou ela estava grávida ou estava amamentando. Vai ter câncer de mama? É muito pouco provável, né? O que acontece hoje no dia a dia? Cada vez mais a mulher retarda a sua vida em nível de ter filhos, de engravidar, por motivos legitimíssimos, óbvio, né? Mas que para a natureza como um todo também tem seu preço, né? A gente acaba protegendo menos essa mama, né? Tanto é que hoje um dos assuntos mais importantes que via de regra eu converso no consultório são mulheres jovens pensando em congelar óvulos, né? Exatamente para não perder a oportunidade de uma gestação com qualidade, né? São as novas formas, né, de a gente encontrar algo de diferente. Próximo, por favor. Então, assim, quando a gente compara país desenvolvido com país subdesenvolvido, morre 42% mais mulheres de câncer de mama em países subdesenvolvidos. Ser pobre num país passa para você uma questão de mortalidade muito grande. Próximo, por favor. E aqui um dado importante. O câncer de mama, para atingir 1 centímetro, demora em média de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos, Cláudia. 8 a 10 anos.
Então, veja bem quanto tempo eu tenho para poder fazer um diagnóstico precoce. As pessoas comentam, próximo, por favor. E aqui você tem o estadiamento. O que é o estadiamento? Estádio 0 é o tumor mais inicial, 100% de curabilidade. Estádio 1, tumor até 2 centímetros, 95% de curabilidade. E a gente percebe nitidamente, na medida que vamos progredindo, ele vai sendo mais extenso, ou no caso das metástases, a sobrevida, a curabilidade diminui. Hoje nós temos, sim, muitas mulheres, mesmo metastáticas, com muitos anos de vida. Por quê? Porque existem medicações, existem uma série específica de recurso que garantem essa sobrevida, mas vai diminuindo a curabilidade. O que eu busco hoje? Diagnosticar precocemente. Isso faz muita diferença. Próximo, por favor. Por quê? Quando a gente compara a sobrevida de pacientes assintomáticas, sem nódulo palpável, com nódulos palpáveis, a gente vê que a porcentagem de sobrevida, quando eu palpo, diminui em relação àquela que não é palpável. Próximo, por favor. 80% dos diagnósticos realizados no SUS são através de nódulos palpáveis. Quem achou foi a paciente e procurou o serviço. Infelizmente, 80% das mulheres que eu atendo no HC foram quem diagnosticou o seu nódulo. Então, vale a pena se palpar. Mas sempre lembrando, a autopalpação não substitui a mamografia. São processos totalmente distintos. Porque se eu quero diagnosticar antes da palpação, é a mamografia que me ajuda. Mamografia anual, a partir dos 40 anos, faz toda a diferença. Próximo, por favor. O autoexame, próximo. Eu começo a palpar a partir de 1,5, 2 centímetros, né? Eu já estou saindo quase daquela curabilidade, que é o estádio 1, que vai até 2 centímetros. Né? Por isso que a gente não estimula o autoexame para autoconhecimento, mas não é exame de rastreamento, não é exame de prevenção. Rastreamento é feito através da mamografia. Próximo, por favor. Quanto antes a gente esclarecer, melhor. Próximo, por favor. O que o retardo no diagnóstico pode acarretar? Qual o maior problema? Próximo, por favor. Próximo. Piora do prognóstico. Quanto mais tempo eu perco, mais eu acabo comprometendo o prognóstico dessa paciente. Próximo. Para detectar precocemente, antes da palpabilidade, próximo é a mamografia. Né? Mamografia anual, a partir dos 40 anos, é fundamental. Próximo. Essas são as lesões que a gente busca, a mais frequente delas são essas calcificações, que o ultrassom não enxerga, porque as pessoas me perguntam, Carlos, por que a gente não faz rastreamento com ultrassom? Incomoda menos a mama, né? É que o ultrassom não enxerga a microcalcificação, né? Ele enxerga o nódulo e vai poder diferenciar se esse nódulo é sólido ou cístico. Agora, calcificação, ele não enxerga. Próximo. O que é rastreamento? Avaliação de pacientes assintomáticas. Se ela tem sintoma, já não é mais rastreamento. Próximo. A redução da mortalidade, quando eu diagnostico através do rastreamento, ou seja, antes da palpabilidade, diminui em 35% a chance de morte dessa mulher. Não tem nada mais efetivo. Por isso que o diagnóstico precoce faz muita diferença. Próximo, por favor. Próximo. E esses são os exames. Pode dar 3 toquezinhos aí, por favor, querido. Então, assim, a gente usa fundamentalmente próximo, primeiro toque, isso. A mamografia, que é esse exame, que a mama fica pressionada contra esse ecrã. A gente faz normalmente 2 tipos de incidência, de cima para baixo e oblíqua. A ressonância magnética, que é aquela da última, e a próxima, o ultrassom de mama. Esses são, próximo, por favor. Esses são, pode parar aí, esses são, na verdade, né, os exames de imagem que a gente faz para a mama como um todo. Na nossa realidade, na realidade brasileira, o que a gente vê? Próximo. Nós temos no Brasil hoje 5.400 mamógrafos. Mamógrafo SUS, 2.600. Próximo. A nossa população, teoricamente, se nós fizéssemos são 5.482 mamógrafos, dias úteis por ano 300, número de mamografia 20 por dia, eu teria disponibilidade de fazer 32 milhões de mamografias no Brasil. Próximo, por favor.
Mas olha só, volta ao anterior, só para a gente ter uma ideia. As mulheres acima de 40 anos são 22 milhões, ou seja, eu tenho disponibilidade do campo de mamografia sobrando, né? Eu tenho mais mamógrafos do que teoricamente eu precisaria. Próximo. E o que é a conclusão? Está sobrando mamógrafo. Próximo, por favor. O rastreamento ideal deve cobrir 70% da população. Então, para eu falar que de fato existe um rastreamento efetivo no Brasil, eu teria que cobrir 70% das mulheres acima de 40 anos. Então, são 22 mil, eu teria que ter pelo menos 15, 16 milhões de mulheres cobertas por essa mamografia. Próximo, por favor. Esse é um trabalho de um amigo nosso de Goiânia, o Rufo, próximo, que mostra para a gente o quê? Nós tínhamos que estar todos, anterior? Isso. Nos 70. Isso aqui é por estado do Brasil. Tudo muito abaixo. O maior é Bahia, com 40%. E olha que número. Próximo, por favor. Brasil, a média que devia ser em torno de 70% é 21%. Apenas 21% das mulheres que deveriam fazer a mamografia fazem. E aqui é a orientação do INCA, do Ministério, que é bienal a partir dos 50. Eu não estou falando anual a partir dos 40. Eu estou falando do que o Ministério apregoa, né? Que é bienal a partir dos 50. Por que as sociedades médicas acabam não seguindo o que o Ministério preconiza? Porque no Brasil, 30% dos casos de câncer de mama ocorrem antes dos 50 anos. 30%, 1/3 de todos os casos. O que o Ministério tem é baseado na West Task Force americana, que preconiza que seja feito a partir dos 50 anos, porque o pico de incidência de câncer de mama nos Estados Unidos é 65 anos. No Brasil, é 54 anos. É 10 anos antes. Ou seja, por isso que a gente precisa, obviamente, antecipar esse processo para ter uma cobertura maior. Próximo, por favor. Apesar de tudo isso, agora você vai passar tudo em sequência, por favor, meu querido. Então, próximo. Esse é um trabalho interessante também do Rufo, que mostra o que para a gente? Próximo. A mortalidade por câncer de mama se eleva no Brasil. Próximo. Nas regiões, na região centro-oeste continua crescendo. Próximo. Na região norte continua crescendo. Próximo. Na região nordeste continua crescendo. Mas olhe só o detalhe. Cai na região sul, próximo, e cai na região sudeste. Por quê? Porque é onde eu tenho a maior concentração de mamógrafos. Porque é onde as pessoas têm um nível de informação maior. Então, informação, educação, faz toda a diferença. Tudo começa com a educação. Tudo começa com a educação. Próximo, por favor. Então, assim, o que acontece com os nossos mamógrafos, na verdade? Mal distribuídos, subutilizados, falta informação. Quem se cuida, que se cuida. A mulher que faz mamografia é aquela que faz Papa Nicolau, que vai no médico todo ano. Sabe, quem não se cuida, não se cuida. Né? E como é que a gente faz para trazer essa mulher para o nosso dia a dia? Essa que não se cuida, criando facilidades. Se nós não criarmos, não tem jeito. Por que a mulher não faz? Medo. A maioria tem medo de fazer a mamografia. Por quê? A nossa sociedade hipócrita, na verdade, acaba discriminando, marginalizando. Ela perde o emprego, ela perde o marido, ela perde a família. Não, a família ela não perde. Ela assume a família porque o homem sai de casa. Sabe, a gente tem N exemplos disso. 80% dos lares brasileiros, classe C e D, são sustentados pelas mulheres. Vocês acham que uma mulher que sustenta a casa vai sair do trabalho informal que ela tem para fazer a mamografia e deixar de colocar comida na mesa dos filhos? Claro que não. Percebe? Então a gente precisa criar facilidades. Por isso que a gente vê, em função desses resultados que eu mostro para vocês, quais são as classes mais desfavorecidas em termos de diagnóstico mais tardio? O pobre, a preta. Quais são as classes mais desfavorecidas em relação ao prognóstico e mortalidade? O pobre, a preta. Se a gente já sabe, ora, vamos criar uma política específica de acessibilidade para todas elas. Né? Isso faz parte da responsabilidade de todos nós. Todos nós somos responsáveis. A gente não pode achar isso normal. Isso não é normal.
Eu sempre dou um exemplo, meu consultório é na região da Paulista, eu passo pelo Trianon. Uma vez, passando por lá, eu vi os moradores sem teto montando suas barracas. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai passando todos os dias, todos os meses, eles continuam lá, você começa a achar aquilo normal. Isso não é normal, pessoal. Isso não é normal. Isso não é normal. E é papel de todos nós, na verdade, combater esse tipo de ação, sabe? Sensibilizar os políticos, os gestores, porque isso não é normal. Não é normal a gente aceitar que pobre, preto, tenha mais câncer, mais agressivo e morra mais por falta de acessibilidade. Somos todos iguais perante a lei. Que lei é essa? Próximo, por favor. Aqui está a distribuição dos mamógrafos. A gente vê que na região sul e sudeste, onde tem os diagnósticos mais precoces. Próximo. Como pode ser o rastreamento? Ele é de duas formas, oportunístico e organizado. Organizado é quando eu conheço a população e oriento especificamente essa população à realização dos exames. Oportunístico é quando a gente oferece, eventualmente, na forma de mutirão, né, a realização. Então, assim, olha, o Hospital X vai fazer um mutirão de mamografia no dia Y. Mutirão, pessoal, é minha... Escutem com muito carinho o que eu vou dizer. Mutirão é a assinatura de incompetência minha como gestor, porque eu não consegui resolver no dia a dia, e aí eu faço mutirão. Porque eu fui incompetente. Cuidado com os mutirões. Eu participei de vários. 30% das mulheres se perdem. Você tem resultado altamente suspeito e não consegue achar o paciente não volta porque ele não sabe para onde voltar. Quando a gente faz um programa de rastreamento, pessoal, não é a mamografia. Quando eu faço o programa de rastreamento, fez a mamografia, se deu alterada, quem vai biopsiar? A biópsia deu alterada, quem vai tratar? Quem vai seguir? Então, tudo isso tem que estar encadeado dentro desse programa. Porque senão, pessoal, não é programa. Não é programa. Eu vou, na verdade, atribuir a essa mulher muito mais sofrimento. Em muitos serviços em nível Brasil, a mamografia virou abanador de luxo. Ela vai se abanando, porque ela cansa de procurar serviços para poder resolver aquela questão que ela apresenta. É a realidade do que eu vejo, que eu sinto passeando por esse Brasil. Sabe? Então, nós nos mobilizarmos é importante, nós nos unirmos é importante. Próximo, por favor. Quais são as principais estratégias? Aqui vem, se vocês conseguirem guardar os meus próximos 3 diapositivos, eu já saio daqui satisfeito. As estratégias mais importantes, por favor, próximo. Olha, tudo começa com a educação. Mas só que, é assim, eu tenho que ter um programa de educação para isso. Ok, motivei a paciente, desmistifiquei a morte, desmistifiquei o câncer, ó, vamos fazer a mamografia. Fez a mamografia, tem que ter qualidade, acessibilidade, né? Se ela tiver alterada, quem faz a biópsia? Se ela fez a biópsia, se tem algum tipo de alteração, quem vai tratar, né? E quem vai seguir? Isso tudo tem que ser avaliado cotidianamente, porque quando você resolve um gargalo, o gestor sabe disso, você cria outro gargalo. Quando você resolve uma fila, você cria uma outra fila, porque aquela outra que você está vendo agora não existia porque estava todo mundo represado numa outra área, né? E tudo isso tem que ser necessariamente reavaliado sempre. Próximo, por favor. Próximo. Reavaliação permanente de todo esse esquema. É assim que a gente faz, é assim que a gente avalia. Próximo, por favor. Segredos na estratégia preventiva. 2 diapositivos importantes, e agora, se vocês guardarem essas próximas 3 informações, eu vou agradecer de coração para vocês. Primeiro segredo, próximo, educar e informar. Segundo segredo, educar e informar. Terceiro segredo, educar e informar. Por isso que uma reunião como essa faz diferença. Se eu conseguir plantar uma sementinha disso tudo que eu estou falando no coração de cada um de vocês, eu já me dou por satisfeito. E, obviamente, próximo, criar facilidade de acesso, né? Próximo, por favor. Esse é um estudo brasileiro, estudo Amazon, que fala o seguinte para a gente quando a gente compara política pública e política privada. Próximo, por favor. Quando eu tenho estádios clínicos iniciais, tá, até estádio 2,
A mortalidade, tanto no serviço público quanto no privado, são idênticas. Por quê? Porque é uma cirurgia menor, eu vou precisar de menos drogas, eu consigo um resultado melhor como um todo. Na medida que o câncer avança, esse é o problema. Morre mais no público. Então, se eu quero alcançar a equidade, pessoal, que nós já ouvimos falar aqui hoje, né, pelo próprio secretário da Justiça, se eu quero alcançar a equidade, eu preciso necessariamente diagnosticar precocemente. É só dessa forma que o serviço público consegue ser tão efetivo quanto o privado. Então, mais um motivo para a gente poder discutir e estimular o diagnóstico precoce como um todo. É a única forma que eu tenho de alcançar essa equidade especificamente. Próximo, por favor. Quando eu falo, obviamente, de recidiva, olha só, o privado é muito melhor do que o público no tratamento, né? Próximo, por favor. A conclusão desse trabalho é a importante disparidade no acesso ao diagnóstico precoce entre saúde pública e privada, a importante disparidade entre modalidades de tratamento. Tem remédios que o SUS não tem. Doença mais avançada parece explicar a pior sobrevida nessa corte. Sobrevida após progressão é pior para a paciente pública do que da privada. Próximo. Esse é um trabalho interessante que mostra quando a gente não tinha uma droga específica chamada trastuzumab, que é para um tipo de câncer HER2, porque hoje quando a gente fala de câncer de mama, a gente não fala muita coisa. Tem pelo menos 4 subtipos que a gente precisa entender e dá o comportamento biológico. O triplo negativo e o HER2 são mais agressivos, mas tem muita droga, e o luminal, que é o mais frequente, é o mais indolente como um todo. Para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos essa droga no SUS. Desde que a droga foi absorvida pelo privado, até ela ser, na verdade, absorvida pelo SUS, demorou 1 década e meia. Nós perdemos 4.800 vidas em função desse retardo. 4.800 vidas em função desse retardo. Isso é um trabalho nosso, sabe? De lutar pelos nossos direitos como um todo. Próximo, por favor. E a gente observa que, quando você compara, né, o público e o privado, a gente tem muito mais sintomáticas no público do que especificamente no privado. E as pacientes diagnosticadas através do screening são muito mais frequentes no privado do que no público, né? Porque fazem menos rastreamento. Próximo. E aqui a questão se inverte um pouco do azul, né? O azul agora é o público. Quando eu tenho muito mais estádio clínico inicial no privado do que no público. Eu tenho muito mais estádio avançado no público do que no privado. Então, todo esse retardo acaba retundando num resultado como esse. Próximo, por favor. E olha só que dado interessante. O custo, né? O custo, quando eu tenho um diagnóstico precoce, que faz toda a diferença, é muito menor do que o custo de uma paciente que já tem um tumor mais avançado, tanto antes como depois da menopausa. Então, até em termos de custo, fazer diagnóstico precoce é importante. Para a farmacoeconomia é importante. Para agredir menos o paciente é importante. Quantos? 5 minutos. Pode passar o próximo, por favor? Eu achei que eu fosse ficar até a tarde. Ô, pessoal. Próximo, por favor. Com a Covid tudo despencou. Próximo, por favor. E a gente vê que com a Covid, a mamografia que já não era legal piorou mais ainda, né? Próximo, por favor. O que está ocorrendo hoje? Próximo. Esse é um trabalho da Avon, da Abrale, do Instituto Observatório Oncológico, que mostra o que para a gente? Próximo. Próximo. Isso. Quem tem mais... Quem tem mais risco, né, de diagnóstico avançado? Baixa renda, negros, dificuldade de acesso. Isso que é o mais chocante. Pode passar 4 seguidos, por favor. Pode passar? Pode passar? Volta o anterior, por favor. E o que a gente vê no Brasil, as mamografias, né, com a Covid e nos últimos 6 anos? Um decréscimo ainda maior do que já era muito pequeno. Vocês imaginam, né? Próximo, por favor. Muito menos mamografias realizadas. Próximo, por favor. E o que a gente acaba vendo? 42% menos procedimentos, né? Mais procedimentos em estádios mais avançados, porque a gente acabou fazendo diagnóstico mais avançado. Mas olha esse próximo diapositivo, por favor.
Quando a gente fala tempo até receber o diagnóstico, você tem um problema, fez a mamografia, faz a biópsia, 80 dias no Amazonas, quase 3 meses, 64 dias em Roraima. Próximo, por favor. Quando eu tenho tempo até o início do tratamento, né, 273 dias, ou seja, fiz a biópsia, deu positivo, quase 1 ano em Rondônia. Você imagina isso, pessoal, no nosso dia a dia? Isso é uma avaliação de 2015 a 2021, é recentíssima. Próximo, por favor. Estratégias importantes hoje na busca, né, dessas soluções. São pessoas que, na verdade, fazem a diferença. Então, o Pérola Byton fez sempre a diferença, o HC fez sempre a diferença, o Hospital do Amor de Barretos faz a diferença, né, em Goiânia o Cora faz a diferença. E eu queria encerrar com vocês esse bate-papo, já que meu tempo foi devidamente cassado e eu entendo tudo isso, né? Eu não vou discutir com a minha amiga. Vocês acham que eu vou discutir com a minha amiga? Tem um palestrante que eu gosto muito, chamado Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, ele estava na sua adolescência e ele falava o seguinte, ele não queria saber de estudar, não estava muito motivado para isso. Até que um dia, isso por volta da oitava série, 7ª série, foi dado para ele um seminário. Então, a professora dividiu os seminários do ano entre vários alunos, ele ia falar de petróleo. Ele ia falar de petróleo o quê? Chegou o dia dele apresentar o seu seminário, ele subiu assim no palco, olhou essa plateia e falou: amei, é isso que eu quero fazer. Ele até demorou de tão sensibilizado que ele estava. Aí ele começou a falar que o petróleo no Oriente Médio era assim, era assado, Estados Unidos, só que o assunto dele acabou. Mas ele queria continuar falando porque ele adorou estar no púlpito. Aí ele começou a inventar. Falou do Tintim, falou da novela, falou do petróleo. Sabe por quê, pessoal? Ele termina a fala dele falando o seguinte: sabe o que é felicidade? Felicidade é tudo o que você faz e não quer que acabe. Eu estou feliz aqui com vocês hoje. Não queria sair daqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, gente, que aula, hein? Sensacional. Aliás, eu queria propor aqui, já que nós estamos aqui todos juntos, temos aqui o doutor Carlos, temos a doutora Luciana, temos a delegada Rose com o conselho, o nosso conselho, e hoje o SEMEC é nacional, o SEMEC é Brasil inteiro, né? Nós temos a FACESP, que é o nosso, que nós temos 300 conselhos no estado de São Paulo, mas nós já temos conselhos em cada estado do Brasil. Então, nós temos nos 26 estados, mais o Distrito Federal, e forte. Estamos fazendo um trabalho em todo o Brasil. Criar uma campanha de conscientização em todas as associações comerciais do Brasil, junto com o Conselho, e a gente criar uma campanha, vamos criar como é que eu vou dizer, um mote específico, e a gente grava com todo mundo, grava com os funcionários, grava com o nosso conselho, grava com os conselhos nacionais, todo mundo que está online aí, que eu sei que nós temos conselheiros nacionais aqui também. Então, vamos fazer essa campanha, vamos pensar, vamos montar um grupinho de trabalho para a gente pensar nessa campanha para a gente lançar, doutor Carlos. Eu conto com o senhor. Eu quero o senhor no SEMEC. Bom, agora eu vou apresentar a Luciana, né? Luciana Teles Ferri, psicóloga e psico-oncologista, especialista em psicologia hospitalar, cuidados paliativos e especializada em tanatologia. Psicóloga da Abrale, docente do módulo de cuidados paliativos e bioética da RNT, Rede Nacional de Tanatologia.
engajada em projetos de inovação da Jornada do Cuidado e Oncologia e membro da Comissão de Direito à Saúde da UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, que a Clarice teve que sair, mas nosso muito obrigada também ao UNACAM por participar de tudo isso. Bem-vinda, Luciana. A palavra é sua. Eu quero saber o que é. Eu quero saber, antes de mais nada, o que é tanatologia. Bom dia a todos e a todas. Gente, que gostoso estar aqui. Já vou falar sobre o que é tanatologia, mas antes eu vou puxar o gancho, que é assim que a gente aprende. Qual era a mesma estratégia do Dr. Carlos que a gente tinha que guardar? Qual era? Educar e informar. Que bom, né? Porque eu acho que é isso. Por repetição, nós vamos aprendendo e acomodando informação, né? O que é tanatologia, Ana Cláudia? Alguém sabe o que é tanatologia aqui? Dr. Carlos, sabe? É o estudo, né, sobre a morte e seus processos, né? Então, eu estudo a morte, né? Então, estudo a morte. Como é, né, estudar a morte? Afinal, gente, né, tem a vida e tem a morte. Então, eu acredito que é importante nós olharmos para isso. Quando eu falo de morte, eu estou falando de vida, né? Então, um está integrado ao outro. E quando nós temos essa consciência, tomar conhecimento, é isso que nós fizemos aqui com a palestra do Dr. Carlos, aí sim nós fazemos um movimento de transformação, né? Enquanto eu vou anulando que a morte não existe, quer dizer, apesar que é a única certeza, né, que nós temos na vida, temos a única certeza, mas fazemos o que com isso? A gente se distancia e distancia, como se a gente nunca fosse morrer. E aí isso nos priva de vida. E foi isso que a oncologia me trouxe, né? Aprender a viver, né? Aprender a integrar o que é importante para mim. Então, quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade, assim, a minha conexão com a Clarícia, né, da UNACAM, então foi, né, estou aqui também por conta dela, e eu acredito que nós fazemos esse movimento de conscientização com muitas mãos, e é isso que a oncologia também me trouxe, de conectar, né, estar nesse movimento de rede, e acredito que até agora foi isso que vocês trouxeram, né, o meu trabalho não faz sentido sem as outras pessoas. Não faz sentido sem o médico, não faz sentido sem a nutricionista, a fono, a físio e todos os outros profissionais de enfermagem. Não faz sentido sem aquele meu sujeito de cuidado. Sujeito de cuidado, né? Aquele paciente e toda a sua rede. Então, é isso. Nós só vamos conseguir transformar e trazer novos sentidos a tudo isso se a gente estiver em rede. Então, é isso que ganha sentido e força na minha vida. E falar, né, de saúde mental de pacientes pós-tratamento. Terminou o tratamento, né, doutor Carlos? Desculpa. Terminou o tratamento, doutor Carlos? Eu ia, né? Terminou o tratamento. Eu só vou falar isso e eu passo aqui para ficar aqui, ó, né? Mudo a atenção, foco da atenção. Mas eu falo que terminou o tratamento, ufa, tô livre. Não. Então, também falar sobre cuidado é também olhar para o pós-tratamento. Continuamos nos cuidando, temos que continuar indo, fazendo seus exames de rotina, temos que continuar nesse acompanhamento médico e de todas as outras, né, atenção multiprofissional, multidimensional, né? Então, é isso, tá? Por isso que, para mim, é muito importante, agora eu tiro o foco, pode... Obrigada, doutor. Então, assim, para mim é muito importante trazer esse tema, porque isso também faz parte do cuidado. Né? Quando eu falo de essa jornada oncológica, e quando eu falo de Outubro Rosa, eu também tenho que falar aqui, eu também tenho que incluir, tá? Então,
essa árvore, né, me traz um pouco do que é saúde mental. Saúde mental são os nossos ciclos de vida, né? São as nossas estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. É falar sobre isso, como que nós passamos por essas estações do ano emocionalmente. Pode... Cadê o... Então tá. Doutor, tá. Obrigada. Então, vamos ver. Então, saúde mental, ele não é só a ausência de doença mental, assim como saúde não quer dizer só ausência de doenças físicas, né, do aspecto físico. Então, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades e recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com sua comunidade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Fácil, né? Entenderam, né? Facinho, né? Super fácil. E aí, recuperar-se do estresse rotineiro. E quando a gente fala de estresse rotineiro, é só voltar ali. Será que eu... Quem está voltando são vocês, meninas? Obrigada. Quando eu falo de estresse rotineiro, tá? Não é algo que seja tão confortável assim, porque o estresse, né? Nós temos o estresse positivo, que é aquilo que me alegra, que assim, quando eu vou ter uma notícia, quando eu vou estar num encontro gostoso aqui, né? Então, aqui foi um estresse, o estresse ele é positivo quando isso me causa um bem-estar. E tem o de-estresse, que é o negativo, né? Quando aquilo me ameaça, né? Aquela situação me ameaça. Então, assim, viver nesse estresse rotineiro, né, nós vivemos constantemente, né? E quando nós falamos dessa jornada oncológica, isso é muito presente, porque toda hora existe uma ameaça. Obrigada. Toda hora existe ali uma ameaça, e também existem ameaças nesse pós-tratamento, que a gente... Porque eu falo assim, olha que legal, né? O doutor Carlos trouxe aqui todo um conhecimento sobre a importância de educar, informar e fazer todo esse acompanhamento. Mas por que será que tanto nós falamos e não acontece? Por que a gente não, né? O que acontece? Falar, eu vou, faço reuniões com a equipe multi, e a equipe multi fala, poxa, mas eu já falei. Falou? Por que será que a gente não adere ao que é falado? O que vocês vão fazer com a informação de hoje aqui? O que será daquilo que a gente vai falar aqui, que tem falado aqui, vai fazer sentido na vida de vocês? Então, nós temos que entender quais são as nossas necessidades. Por que será que aquilo ainda não me aproxima? Tá? Acho que agora é outro. Não sei se foi ele. Para cima? Para cá? Ah, tá bom. Ah, então quando falou computador, eu achei... Falei monitor, então tá bom, desculpa. A jornada oncológica. Então, assim, não tem como eu falar de pós-tratamento se eu não olho a jornada, tá? Então, começa ali com a minha história anterior ao adoecimento. Como que era a minha vida anterior ao adoecimento? Eu preciso olhar esse sujeito, né? Investigar a investigação diagnóstica. Aí vem o momento da investigação diagnóstica. São as nossas marcas que nós vamos ter dentro dessa jornada oncológica. Depois o diagnóstico. Aí vem o tratamento. Né? Comunicação do diagnóstico também é uma marca muito importante. Aí vem o tratamento. É rádio, é químio, é cirurgia. E aí chega o pós-tratamento. Nossa, né? Então eu só vou olhar para a mulher do pós-tratamento? Não tem como eu olhar só para o hoje. Eu preciso olhar para essa história. Aqui.
E aí, todo esse caminho, eu estou falando de um caminho de sobrevivência, que é aquela tal da esperança equilibrista. Né? Então, nós vamos nos equilibrando nessas esperanças, uma esperança por dia, uma informação positiva por dia, porque até dentro dessa jornada oncológica, a gente também tem boas notícias. E aí, chega nesse pós-tratamento, e tudo que a gente quer durante essa jornada, o que a gente quer, gente? A gente quer a cura. Segundo a Ana Michele Soares, a Ana Mi, do Paliativas, ela traz essa definição. Cura é um substantivo que transita pelo verbo e tem poder de adjetivo. Inspira busca, desejos, sonhos, motiva, alimenta, alivia. Ela é valorizada, implorada, exigida e superestimada. Aqui é uma recente obra do Cobra. Ele fez num hospital de Niterói. E simboliza aquele movimento, né? O nome é Vitória. Chama-se Vitória. Deixa eu ver se vai. Ai, não, volta. Acho que não vai ter. Teria um nome ali chamado Vitória, né? Essa é a obra do Cobra. E é quando a gente, de fato, né, chega naquele tão esperado momento, né? E quando fala que o médico, né, você está, né, ali de alta, está entrando, né, na remissão, né? Seja parcial ou completa, você fala, nossa, né? Você se sente assim. Mas a gente se sente assim, eu gosto também de olhar que cada movimento dentro dessa jornada também pode ter conquistas e vitórias. Não é só lá no final, e é isso que a gente fica buscando, é no final. É no final. E aí eu preciso olhar, quando eu falo de saúde, então, mental, desse bem-estar, eu preciso tomar consciência de algumas realidades, né? Que nem sempre vai ser aquela vitória que ela está tão esperando. Eu vou ficar livre. Não, vai ter algumas questões aí pela frente também, né? Então, a experiência do câncer de mama é um fenômeno multidimensional e pode promover, então, consequências tanto temporárias ou, né, prolongadas até e permanentes na vida de todos que estão nessa jornada, seja do paciente como da sua família. Então, o que muda após, então, o tratamento de um câncer? Aqui eu trago todos os aspectos, tá? Então, existem medos, como o Dr. Carlos Ruiz falou ali do medo inicial, que talvez é o que bloqueia a gente a aderir a algumas ações, tá? Que medos são esses? Qual que é o maior medo, hein, que vocês acham que... Morrer? Não, mas pós-tratamento, o que vocês acham? Qual que é a recidiva? O maior medo. Isso acompanha o paciente durante todo esse pós. Tá? Existe esse medo. Por que será que existe esse medo, gente? Qual que foi o meu segundo slide? Foi toda aquela jornada, né? Aquela experiência. Trouxe marcas. A gente não quer passar de novo. Né? E aí, quando eu falo desse medo, também para eu aderir às campanhas, eu preciso entender também o que eu... Quando eu não vou fazer o diagnóstico precoce, qual que é o medo, né? É de fato o financeiro, é encarar que eu posso morrer, é encarar talvez o possível sofrimento. Mas o que é que eu perco, né? Qual é o meu medo? Eu tenho medo de perder o quê? Né, com isso. E a partir disso, eu consigo tomar consciência e ver qual que é o sentido. Se eu quero tanto ter uma vida de bem-estar, se eu quero tanto viver, o que será que eu me bloqueio, né, referente a isso? São as nossas necessidades. Que necessidade de vida vocês estão tendo? Né? O que é que me motiva dia a dia? No que eu estou apegada? Será que realmente eu estou apegada às minhas questões de saúde? O que é saúde, né? E aí tem a questão de rotina de exames e acompanhamento médico. Também, né? Quando a gente fala, então, desse pós. Não vai? Eu vou ter que pedir ajuda que não tá... Oi. Efeitos colaterais tardios, então também tem efeitos colaterais tardios. Tem algumas sequelas desse tratamento. E aí vem a questão do retorno às atividades diárias anteriores a esse adoecimento.
Tá? Então, como que eu vou me reinserir na sociedade? Tá? Nós falamos de, além da imagem corporal e sexualidade, vou aqui falar de lutos. Tá? O paciente que está nesse pós-tratamento, às vezes ele também se sente abandonado. Né? Você tinha aquela rotina de atenção, de cuidado, e aí daqui a pouco o médico, daqui 3 meses você volta. Aí vai espaça seus atendimentos com a equipe multi. Né? Aí a família fala, agora que já está no pós, já está aí, né? Em processo de remissão, então tá bom, né? Agora eu vou continuar a fazer minhas coisas, e aí você vai se sentindo abandonado. Abandonado dentro disso. E parece que assim, né? A gente vira uma chave, né? Parece que, recebeu ali a alta do médico, está em processo de remissão, vira a chave, parece que a vida pode se reorganizar desse jeito? Não. Aí que talvez a gente precise de mais acompanhamento nesse caminho. E o outro luto é que, assim, quando nós estávamos na jornada oncológica, ali no tratamento, nós estamos tentando o quê? Sobreviver. E sobreviver, eu tô lutando, não é que a gente fala aquele movimento da luta, né? Então, assim, eu tô ali, naquela cena de batalha, apesar que eu não gosto muito dessa fala, né, do bélico, que sempre tem que ficar nesse ponto de vista, né, da luta, do pesado, né? Mas é essa sensação que tem, dessa luta constante. Aí chega nessa fase, eu relaxo. E aí vem à tona tudo o que eu passei. Então, quando eu falo de saúde mental, eu preciso olhar para isso, porque vem uma carga emocional de memórias. Então, a gente precisa de dores também. E, quando fala de câncer de mama, tem a questão da imagem corporal e da sexualidade. Isso também muda. Então, depende do tipo de procedimento que você fez, né? Se você fez uma conservadora, se você fez uma mastectomia, muda essa imagem corporal. Então, isso é muito recorrente dentro dos trabalhos científicos, dentro das falas das pacientes. Então, assim, quem eu sou? Que identidade é essa? Ver? Não, ali? Eu fiz ali, mas não estava. Entendeu? Então tá. Novos olhares e relacionamento consigo e com o mundo. Eu vou ter que aprender. Então, às vezes eu ouço assim, eu voltei para o meu trabalho, mas as pessoas, eu não sei quem é aquela, não sei mais quem são aquelas pessoas. Eu não sei, né? Mudou minha relação. Nossa, estou achando estranho. Né, o que o colega falava antes para mim, eu adorava, dava risada, interagia. Agora não faz mais sentido, né? Então eu tenho que aprender a conhecer as pessoas e as pessoas me conhecerem também. E a gente tem um outro olhar sobre a vida, do que é importante para nós. Tá? Aí vai. E aí, essa nova identidade. Tudo isso eu estou falando de adaptação, que é uma sequência de mudanças necessárias para se adequar a uma vida, a uma nova forma de sobreviver, e eu falo que é de viver, não é só ficar ali naquele movimento constante de agitação, de luta. É de viver, se aproveitar desse caminho também. Aqui eu trago alguns artigos. O retorno ao trabalho da mulher após a experiência de câncer de mama, uma metassíntese, e que foram analisados 779 artigos, e dentro dos conceitos trouxe a questão da reabilitação, a questão das questões financeiras, o medo de recidivas, e a questão do apoio da família e as mudanças do significado do trabalho após o câncer. Então, muitas pessoas às vezes mudam, né, tem uma outra carreira, né, se dedicam a uma outra carreira, porque vai mudando o sentido, né, durante essa jornada. E a outra revisão é a revisão de artigos dentro das repercussões do câncer de mama na imagem corporal da mulher, uma revisão sistemática. Aqui fala então do impacto da imagem corporal da mulher, que vai variar então de acordo com os procedimentos escolhidos e tratamentos, e isso afeta então suas relações sociais consigo mesma, influenciando a autoestima, que é a minha avaliação do que quem eu sou e do que eu gosto em mim, né? E o sentido de feminilidade, porque o seio ele tem muito simbolismo, né, do feminino, né?
às vezes, do amamentar, ou seja, dar um alimento, então, assim, prover também de alguma forma. Então, isso tudo acaba afetando também. E a gente tem uma incidência de ansiedade e depressão, principalmente em mulheres que não têm seus parceiros, tá? Isso também afeta, não tem uma rede de apoio, também afeta. Então, existem maiores índices de ansiedade e depressão. Aqui é um outro, e aí são os recursos que as mulheres, né, têm aí para se apoiar a espiritualidade e a religião como um processo de enfrentamento. E outra dissertação é esse processo de enfrentamento do período pós-tratamento do câncer de mama. Então, pode ser, às vezes, traumático de acordo com aquilo que eu vivenciei e de como eu me encontro hoje diante aí dessas marcas do tratamento. E tudo que a gente traz aí, a gente começa, quando nós saímos dessa jornada, dessa primeira etapa da jornada, nós valorizamos a questão do tempo. E não é o tempo cronológico. É aquele tempo que nós falamos que é o tempo kairos, que é o tempo de qualidade. Que tempo de qualidade eu estou vivendo? O quanto que eu estou presente? O quanto cada uma de vocês realmente está aqui, presente, né, nesse momento? E por que estão? Qual é a intenção de vocês também dentro disso? Tá? E aí tem uma paciente querida, que se tornou uma amiga, eu falo paciente, que não é minha paciente, né, mas que teve aí dentro da jornada oncológica de câncer de mama, é a Josi Damasceno. Ela, dentro dessa experiência dela, ela traz, né, voltar. E se nos rouba um tempo tão precioso quanto escasso? Quando nós, né, estamos aí dentro dessa jornada, a gente pensar dos arrependimentos, devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter passado mais tempo com as pessoas que eu gosto, eu devia ter trabalhado menos, assim? E aí, então, ela fala nisso, não vamos ficar mais nesse si. Passa. A gente sente quando a gente gosta, quando nós queremos estar ali, né? E faz sentido para nós temos que nos ouvir mais. A gente se escuta? Acho que a gente não se escuta, a gente nem escutou, ninguém nem escuta o outro, nem se escuta. Quando a gente pergunta, oi, tudo bem? Aí não quero saber se ela tá bem, na verdade eu estou a fim de falar sobre as minhas coisas, entendeu? E quando ela fala, quando alguém liga para você, né, e fala, eu preciso te contar isso, está acontecendo isso, fala, nossa, você acredita que aconteceu isso também comigo? A gente não está preparado para ouvir, a gente está preparado para responder. E falar sobre si, né? Então, temos que ressignificar esse nosso processo de escuta e da nossa escuta conosco. Então, aí, nós vamos passando por um processo de reorganização. É possível se reorganizar. E vamos nos reposicionando e reinvestindo as nossas emoções na vida e no viver. E aí, nós vamos chegando na tal liberdade, que é a coragem de você ser você mesma, começar a se respeitar. Acredito que o adoecimento nos traz muito sobre isso. E nós precisamos continuar buscando. Ai, não vai. Então, busque diariamente, aí continuando a fala da Anami, busque diariamente a cura que habita em você, porque a cura está, a cura já é. Não é um momento na ponta de chegada igual a felicidade também. É um estado, então a cura já é. Ela está aí, dentro de você. A gente fica sempre buscando fora os recursos de apoio e os nossos recursos internos. Quando eu falo de saúde mental também é isso. O que vocês têm desenvolvido de recursos internos? Mas tudo isso, como eu falei, são redes, né? A gente precisa de rede de apoio, nós precisamos de uma fala, de uma mão, de uma escuta. A escuta de interesse do que é importante para o outro, não o que é importante para mim. Então, eu preciso do apoio, como eu falei, nós temos mais índices de depressão e ansiedade naquelas mulheres que não têm um apoio, tá? Então, precisamos desse apoio. E às vezes ele chega assim, né, meio desajeitado, mas estamos ali. Cada um dando um pouco de si. E é isso que a gente também precisa. A gente não tem que dar conta de tudo. Nem o cuidador, nem o amigo, nem a pessoa que está dentro desse olhar. Não tem que dar conta de tudo. Onde foi que a gente aprendeu? Aprendeu, né? Que tem que dar conta de tudo. A mulher, então, tem que dar conta de tudo. Tem que ser aquela que protege, que cuida. Né? Mas não tem que dar conta de tudo. O que você dá conta hoje? Acho que é isso, limites. Entender que a perfeição
A perfeição, gente, não sei onde vocês também viram isso, né? Vamos ver no dicionário, que a perfeição, né, é completo, é equilíbrio mesmo, né? Aquela coisa estática. Não, tá? A perfeição, ela é contínua, ela está em movimento, né? Ela não se fecha, e é você dar aquilo que você pode. Porque quanto mais você der, você ficar se cobrando daquilo que você não tem, mais estresse você vai ter. Tem uma querida colega chamada Karina Fukumitsu, que ela fala, quando você achar, quer dizer, achar não, né? Se apropriar que é onipotente, você fica impotente. Quando você se apropriar da consciência de que você é impotente, como que é ouvir que vocês são impotentes? Como que é? Vocês são impotentes. E aí? Ai, é uma ofensa? É uma ofensa? Vocês são impotentes, viu? Vocês são, viu? Todo mundo aqui é impotente. Sabe por quê? Eu estou desejando o melhor para vocês. Vocês ganham potência. Quando vocês entendem que vocês são impotentes, vocês ganham potência. Porque vocês sabem exatamente o que vocês dão conta. Isso diminui estresse, isso é falar de saúde mental. A vulnerabilidade também, né? Tá, a vulnerabilidade. Imagina, eu não posso sentir. Eu tenho que ser forte. Também cobram isso da gente, né? Seja forte, seja forte. Gente, todas as emoções, elas são valiosas, são importantes e são uma força. Se eu continuar negando isso, lembra que eu falei do distanciamento? Se eu distancio isso, eu me perco. Temos que ser mais gentis conosco. E aqui a Unacan, né, traz hoje a campanha, eu estou aqui com a Gérbera. A Gérbera trazendo essa sensibilidade, que também dentro de todo esse processo nós podemos trazer essas levezas e a sensibilidade. Tá? E a Gérbera também tem uma haste que dá sustentação, e fala da sustentação, que eu falo que também é a nossa rede de apoio. Então, ela traz a campanha desse ano sobre tempo de cuidar. Então, tudo isso que eu estou falando é cuidado. E cuidado que cada um, o doutor Carlos trouxe aqui, a abertura, né, também trouxe, né, as pessoas da abertura, que cuidado é responsabilidade. Isso que a gente está fazendo aqui é responsabilidade. Cada palavra que eu falo aqui é uma responsabilidade. Cuidar é responsabilidade. Que responsabilidade será que eu jogo para o outro? E a minha? Ah, porque fulano... Porque o governo, sim, ele tem também responsabilidade. Mas e a minha? Que movimento eu tenho feito? Ah? Então, eu me conscientizo, mas o que eu faço com essa informação? Que escolha que eu estou tendo diante da vida? E aqui é um vídeo, aí eu... Gente, estou terminando, tá? Não vai? É só clicar 2 vezes no vídeo. Não vai? Gente, era um vídeo da Marisa Monte com o Bial. É que eu mandei no e-mail o vídeo separado. Pode? É um trechinho, mas ela falando, acho que é mais gostoso. Eu falei para os meninos que eu ia encenar aqui, mas não sou Marisa Monte. Vamos ver, o vídeo é um trecho, mas acho que faz todos... Não dá para brigar com a vida, né? Então, eu sempre falo que eu fui fazer aula de tricô e crochê, que eu adoro fazer, e uma senhora já arrumei uma professora, e aí é muito... Você diz? Não, muitos anos atrás. Tá. E aí a primeira aula era: minha filha, não briga com a linha que você perde. E eu trago isso para a vida. Quando dá um nó, você tem que desenrolar devagarzinho, se puxar tudo, arrebenta o fio, o nó não sai nunca mais. Vamos parar de brigar? Vamos! Vamos parar de brigar com a vida? Vamos parar de brigar com a gente? Hein? Eu falo de mim também, que eu tô nessa. Tô nessa. E aí, voltando ali na apresentação, o Ayrton Nogueira, que é dos Doutores da Alegria, ele traz uma fala: ser humano é processo. Ser humano é processo, não é jogo rápido. Então, não queiram, a gente está num mundo, principalmente o segundo semestre, está difícil, hein, gente?
Tá todo mundo muito agitado. É processo. Quando eu falo processo, nossa senhora, quando que vai chegar isso, né? Admira o processo, gente. Admira cada insight que vocês têm, cada, né? Admira a paisagem, admira o caminho, a travessia, gente. E aqui eu trago. Aqui é muito conhecido, né? Essa história da pérola. Como é feita a pérola? A pérola, então, a gente tem aí a ostra, quando entra a areia, a ostra se incomoda, isso é uma ameaça, isso me causa dor, e aí o que eu faço? Peraí, eu vou arrumar aqui alguma coisa, vou dar um jeito. E eu solto minha substância de defesa na cara, né? Soltou, acho que é isso aí na cara. Soltou, e aí vai formando o quê? Uma pérola. Então, eu quero que vocês compreendam o que é de sistemas de defesa de vocês, que vocês podem se defender, criar de recursos de apoio, seja interno e externo, porque não só existe o externo, mas interno. Começa em nós, eu falo que quando a gente conjuga um verbo, a gente começa pelo eu. Eu, tu, nós. Por que a gente vai no nós? Cadê eu? Então, vamos fazer essa pérola, né? Quais são as defesas que eu estou tendo, esses cuidados? A gente está terminando. E isso é proteção e segurança. Aqui é uma fala da música muito bonita, da Flaira Ferro Germinar, que ela fala: abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar sem tempo de ser, o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Está na hora de reagir, mas eu falo de agir. Né? Agir a gente pensa, elabora e age. Então, para que a semente vai germinar, é assim que a vida é o amor. Pode passar? E aí, gente, segura. Eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Vocês me ajudam? Eu vou falar salabona para vocês. Depois eu falo o que é, né, gente? E aí, vocês vão depois... Então, eu vou falar primeiro isso para vocês, tá bom? Então, para cada um de vocês, salabona. E para quem está nos acompanhando também no online, né? Salabona. E o que é, né? Que palavrão é esse que você não falou? Eu te respeito, eu te valorizo, vocês são importantes para mim. Agora, vocês vão devolver uma palavrinha, né? Chicoba. Vamos falar todo mundo junto? Chicoba? Chicoba. O que vocês falaram para mim? Então, eu existo para você. Então, é isso que as minhas redes fazem, é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Isso é um cumprimento africano, que quando alguém, quando alguém cometia um dano ali, um crime, que vocês queriam falar ali, ele é colocado no centro de uma roda. E é falado isso para ele, e é falado tudo aquilo que ele é, além daquilo. Aquilo que ele fez. Então, o que nós temos feito com aquilo que o mundo fez de nós? E quanto de nós conseguimos valorizar também todas as partes que existem em nós? Então, isso daqui falando para vocês, isso é também falar de rede de apoio, mas isso é falar disso com a gente. Quanto vocês têm aí existido para vocês? Eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Então, eu existo para você. Né? Gente... deixa eu ver. Aí vai. Ai, gente, desculpa. Mas aí vai, mais um. Sintam-se abraçados. Mais um? Ah, obrigada. Viu? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos lá? Né? Agora. Não vai chamar a passeio? Posso eu chamar? A Carla? Pode chamar. Chama a Carla. É que eu tinha falado, não, também? Chamar a Carla? Claro. Então, gente... tem um antes, né? Depois da Carla. A gente vai passar um vídeo de uma paciente, a mãe de uma vice-presidente,
a mãe da Alessandra Andrade, nossa vice-presidente, que teve também um vídeo rápido de 1 minuto e 23, e depois a Carla, nossa funcionária aqui da Associação Comercial, vai dar um depoimento. Ah, está aqui, vem para cá. Vamos ficar aqui, uma em cada ponta, para a gente ouvir o depoimento da mãe da Alessandra. Eu sou Deise e gostaria de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu tenho 71 anos de idade, 50 anos de casado, acabamos de completar nossas bodas de ouro, filho, filha, genro, nora e uma neta maravilhosa de 11 anos. Em maio de 2009, a pedido da ginecologista, fiz uma mamografia, onde foi constatado um nódulo de 1,2 centímetros de uma aparência não muito agradável. Fui encaminhada imediatamente para o cirurgião mastologista, que já solicitou uma punção com biópsia. Veio o resultado que já era esperado: câncer de mama agressivo e invasivo. Fiz a operação, perdi o bico, foi retirado o quadrante do bico esquerdo, mas eu não fiquei sem bico não, porque ele refez com a minha própria auréola do seio. E, em seguida, encaminhada para o oncologista, onde seria feito o meu tratamento. Fiz 8 quimioterapias, das bem bravas, e já fui avisada que a partir da primeira eu iria ficar careca. Eu não esperei, não. Eu já raspei a minha cabeça no dia seguinte à quimioterapia, fui para o cabeleireiro e pedi para raspar a minha cabeça, porque eu não queria ficar com meus cabelos na mão. Fiz as 8 quimioterapias, em seguida 20 radioterapias. Em nenhum momento eu passei mal, eu não deixei de fazer nada na minha vida. Fiz viagens, comi tudo. Como acabou? Só gravou esse trecho? Ah, só gravou esse trecho. Mas já valeu, né? Agora, Pessoal, é só para dizer para vocês que a Deise é rotariana, é minha amiga de muitos anos, e ela está maravilhosa. Graças a Deus, totalmente recuperada. vamos lá? Bom, gente, obrigada, Ana, obrigada, Iracema, todas as mulheres do conselho. Eu vou dizer para vocês que esse é mais um presente que o câncer me deu. O meu nome é Carla, eu tenho 48 anos, eu sou mãe do Augusto, eu sou filha do Carlos e da Maria de Jesus. Eu tenho a honra de liderar o melhor time comercial do universo. E eu venci o câncer de mama. O câncer me namorou por muito tempo. Desde os 32 anos eu faço mamografias, porque eu sempre tive muitos nódulos. Então, o diagnóstico precoce, para mim, não foi uma realidade, porque todo ano eu fazia mamografia, e todo ano eu tinha um nódulo novo, e todo ano eu fazia uma biópsia nova. Vocês vão ver algumas... E aí, o ano passado, eu decidi que eu não queria fazer biópsia de novo, porque para mim já tinha perdido a graça. Quando eu fiz a terceira, eu perguntei para o médico se eu podia pedir música no Fantástico. Mas aí perdeu graça, porque eu já tinha feito 5. Falei, não, então eu vou procurar um mastologista e vou tirar esses nódulos antes dos meus exames anuais. Procurei uma mastologista, levei todos os meus exames. Essa mulher, que foi a primeira anja do meu percurso, sacou uma imagem de dentro de todos os envelopes que eu tinha levado, olhou pela luz da janela e falou, Carla, e essa massa? Não sei, vamos olhar. Abri todos os exames e ninguém tinha visto. Ela falou, eu vou pedir uma ressonância e você já leva o pedido da biópsia. Eu falei, tá bom, vamos lá de novo. Eu já saí da ressonância com diagnóstico de BRAD5, que é 95% de chance de ser um câncer. Era um tumor de 9 centímetros. E ninguém viu. Nem os médicos que laudaram os meus exames anteriores, nem os médicos que avaliaram os meus exames, ninguém viu. Então,
mandei meu filho para um acampamento de férias, peguei um avião, eu fui para Salvador, sozinho, 5 dias. Eu voltei, procurei uma oncologista, levei todos os exames, aí a minha segunda anja, olhava para o papel e olhava para mim, olhava para o papel e olhava para mim. Falei, como é que resolve? Ela falou assim, vamos fazer o tratamento. Montamos o meu plano de tratamento, voltei para casa, junto com a família, falei, então, sabe a biópsia? Dessa vez deu ruim. Mas, ó, tá tudo certo. Vamos fazer químio, vamos fazer cirurgia, vamos fazer rádio e eu vou me curar. E a gente vai junto. Contei para o meu filho, contei para o meu time. E a gente seguiu. Foram 16 sessões de... Infelizmente, eu tive muito colateral, mas eu fazia químio de sexta para eu poder descansar sábado e domingo, porque segunda-feira eu estava aqui. Foi a segunda pergunta que eu fiz para ela. A primeira foi como é que a gente resolve, a segunda foi eu preciso parar de trabalhar. E eu fiquei afastada. Às sextas-feiras, porque eu fazia as minhas químios, eu fiquei afastada por 15 dias, quando eu fiz a cirurgia, e eu fiquei afastada por 15 dias antes, porque eu peguei Covid. E com o Covid eu tive uma alergia do meu curativo do acesso, precisei trocar acesso, fiz químio na periférica, que quem passou por isso sabe o quanto isso dói. Mas, gente, é assim, eu não tenho competência, nem vontade de ser exemplo. Eu tenho muita sorte, porque Deus foi muito bom comigo. Ele me deu uma quadrilha, um esquadrão de anjos que me suportaram e que me trouxeram até aqui. O câncer me deu a oportunidade de falar com vocês. O câncer me deu a oportunidade de dar uma entrevista para o jornal. O câncer me ensinou a ser mais eu. Me ensinou que eu tinha que olhar para mim, porque eu sempre me preocupei muito com os outros. Aqui tem muita gente que me abraçou, muita gente que segurou a minha mão, muita gente, quando me viu careca, falou, ó, vamos lá, tá linda. E posso falar? Me achei linda, careca. Me achei horrível gorda, mas me amei careca. É, porque o corticoide faz isso, né, gente? Eu, inclusive, falei para minha médica, falei, olha, doutora Lu, quando a gente terminar o tratamento, eu vou te processar. Porque você disse, vai cair o cabelinho, mas não disse, vai virar um balãozinho. Gente, não foi fácil, mas eu não sou vítima. O ano passado, 60 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer de mama. Por que não eu? Por que não comigo? Sabe o que me faz especial? Poder contar essa história para vocês e dizer que vocês acreditem e que quem não estiver aqui e estiver passando por isso agora, acredita, já deu certo, vai em frente. Eu tive câncer, mas o câncer nunca me teve. Obrigada. Vamos lá, Ana? Cadê a Sueli, gente? Antes, espera aí, vamos encerrar, mas antes, Isso. eu só queria chamar a Sueli aqui. Chama a Sueli correndo aí. A Sueli, gente, faz essas bonequinhas com o corpo das bonequinhas, são de esmalte. Vidrinho de esmalte. Vidinho de esmalte. Olha que lindas. Inclusive, lá fora ela vai estar uma mesinha, quem quiser adquirir é um trabalho social que a Sueli faz. E eu tenho aqui uma caixa de esmalte, então quem puder recolher esmalte e nos doar, eu vou passar para ela fazer as bonequinhas. É rapidinho, que a gente tem que encerrar. Excelente dia a todas. É a marca Meninas do Rosário, é que ela virou minha fã, gente, é por isso. Eu a conheci numa palestra que ela deu lá em São Miguel, e esse é um trabalho artesanal, não é o meu trabalho principal, né? É uma arte. Eu também
dou oficina, né, para quem quiser ir um final de semana, fazer um happy hour com as amigas e convidar, entendeu? Mas que ela virou minha fã e gratidão por divulgar. Isso, e eu trouxe umas lembrancinhas, trouxe umas também lá com preço bem legal para vocês levarem de presente para as amigas, tá? Então, assim, é uma arte sustentável e de valor, tá? E parabéns a todas por estarem aqui e gratidão também pelo convite. Deus está também com as meninas do Rosário e saúde e sucesso para todas nós. Gratidão. A caixa, ganhei uma caixa. Bom, meninas, a gente precisa caminhar para o encerramento, né? Porque nós vamos... Ana, vem para cá. Vou. A gente precisa caminhar para o encerramento, né, Ana? Eu queria, mais uma vez, agradecer a parceria da Associação Comercial, do SEMEC, explicitamente, de todo mundo que está aqui. Parabenizar você. Foi um dos melhores testemunhos que eu já vi. Você devia falar mais para você poder fazer com que as pessoas se animassem e vissem que não precisa ficar desesperada, que tem que ter força, fé. E aí a gente vai para frente. Parabéns. Obrigada, Ana, pela parceria. E a gente agora vai... Vamos lá para baixo, para a rua, em frente ao pátio. Ah, e outra coisa, nós temos almofadas que foram trazidas, tem uma caixa lá que vocês vão ver, vai estar perto dos balões, foram confeccionados lá em Limeira, né? Em Araras, desculpe, foi confeccionado lá em Araras, e nós vamos dar essas almofadas para a UNACAM. A Sandra vai levar lá para a UNACAM, a União Brasileira de Combate ao Câncer, a Sandra que vai levá-las lá, que é uma doação de todas nós aqui, tá bom? Gente, vamos descer, porque meio-dia em ponto tem que começar. Gente, muito obrigada. E vamos divulgar, vamos tentar fazer essa rede. Eu vou montar um grupo de trabalho depois para a gente fazer um mote assim, para a gente lançar essa campanha. Obrigada, um beijo.